filme do Jason sem Jason é golpe. E agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast. Eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E enfim chegamos ao tão aguardado Sexta-feira 13, parte 5. Não que estivéssemos aguardando ansiosamente para falar sobre esse filme, mas não tem como negar a nossa felicidade ao completarmos mais uma leva de 13 episódios e colecionarmos cada vez mais ouvintes que, além de ouvir nossos episódios, também têm comentado, e isso nos deixa muito animado para continuar gravando para vocês. Hoje vamos seguir com a nossa premissa de sempre gravar sobre um filme da franquia Sexta-feira 13 a cada 13 episódios. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Continuem ouvindo e participando da forma que puderem. Lembrando que hoje a gente vai ter leitura de comentários e e-mails. Então vamos seguir com a pauta e temos sinopse para esse filme, Politz. Temos! Há anos, Tommy Jarvis matou o assassino em série Jason Voorhees, mas ainda mora em um hospital psiquiátrico e luta contra o trauma da experiência. Quando Tommy se muda para uma casa isolada, ele tem pesadelos sobre o retorno de Jason e logo um dos pacientes é morto. Como a contagem de corpos aumenta, Tommy começa a questionar sua sanidade e se pergunta se Jason ressuscitou. Mas, para determinar a identidade do assassino, Tommy precisa sobreviver. A gente nem precisa mais gravar o podcast, né? Porque a sinopse já foi inteira. Vamos para a leitura de e-mails, então. É verdade. E onde que as pessoas podem assistir esse filme que a gente já contou ele inteiro? No boteco mais próximo, pedindo aquele torresmo cabeludo. Muito bom! Lembrando que a gente vai ter spoiler do filme Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo. Nesse filme, como a gente comentou no começo, né, é um filme de Jason sem o Jason, mas como é que funciona isso, né? No caso, a gente tem um imitador do Jason. Olha aí que interessante. Copycat. Só que o que acontece? O Jason, ele parece, né, no começo, assim como o Tommy mais novinho, né, que faz o Corey Feldman. Ele participa só do início porque ele tava gravando Goonies, né, nessa época. Então ele não pôde participar das duas gravações. Então ele só faz esse inicinho mesmo. Eu não sei se no filme iria ter ele ao longo do filme e acabou fazendo, tipo, ele mais velho e tal, né? Eu acho que influenciou por conta disso. Né? Verdade. E aí... Mas ele aparece bem no comecinho, e no comecinho a gente também tem o Jason, né, teoricamente, que a gente vê um pesadelo dele, né, que a gente acha que o filme começa... Não sei se ele chegou a enterrar o Jason, mas na mente dele, né, tem duas pessoas que tentam lá desenterrar o Jason. Ele vai lá levar uma flor pra ele, né, uma rosa, sei lá. Nisso, o Jason levanta e ataca os dois caras que estavam desenterrando o Jason e acaba atacando ele também, né? Dá uma machadada na cabeça dele, que é o momento que ele acorda. E aí a gente tem Sexta-feira 13, um novo começo. Mas tem uma coisa interessante aí, que eu acho que eles realmente, os produtores, até os diretores e o dono da franquia, queriam que fosse realmente um novo começo, porque no meio do filme tem uma fala lá de um cara que ele fala que o Jason foi cremado. Só que na real, a gente vai ver no próximo filme que o Jason não foi cremado. Então a ideia era continuar. A ideia era continuar com o Tommy como Jason. A gente vê no final. É verdade. Isso, inclusive, o filme todo, ele leva a gente a pensar que o Jason, o Tommy, ele é o Jason e tudo, né? Porque o Jason vários momentos, não existe mais ali, né? Porque as mortes só começam depois que ele chega na instituição, né? É verdade. E outra, né? Como a gente não tem ideia de quem é o Jason e tudo mais, a gente começa a pensar assim, poxa, no filme anterior, ele ficou muito caracterizado como Jason no final, ele matou o Jason, então parece que ele, com esse pesadelo aí, né, parece que ele realmente foi, sabe quando você vai condecorar uma pessoa, monarca, alguma coisa assim, que você vai batendo uma espadinha, parece que naquele momento ele condecorou o Tommy a ser novo Jason com uma machadada na cabeça, assim, sabe? Porque aquilo lá foi como é que fala? Ele passou
bastão, né? No caso, passou um machado. Acho que seria uma passagem de machado. Uma passagem de machado. Então, seria interessante, né? Se fosse ele mesmo, o Jason, né? Tem uma questão sobre o roteirista, um dos roteiristas desse filme, né, que são 3 roteiristas. Né? É o Danny Steinman, que também é o diretor do filme, o Martin Kitrosser e o David Cohen. Só que o interessante é o Martin Kitrosser, porque ele é um script doctor. Ele é um cara que revê roteiro, que refaz o roteiro. Geralmente essas pessoas fazem isso pra... Todos os filmes têm um script doctor, né? A maioria, na verdade. E eu aqui, tipo assim, eu sei, né? Você sabe. O roteiro desse filme é uma merda, né? Muito. Fraco, os diálogos são ruins, o plot twist é fraquíssimo. Ele não é previsível, mas ele é muito fraco, ele é sem graça. Só que o engraçado é que esse cara, esse Martin Kitrosser, ele foi script doctor, Era Uma Vez em Hollywood, Guardiões da Galáxia 2, 8 Odiados, Django Livre. Caramba! Só filmaço, Bastardos Inglórios, A Hora do Rush 3, X-Men. Então tem um cara mega famoso aí na indústria, mas mesmo assim esse filme é uma bosta. Caramba, que loucura. Eu acho que ele não deve ter tido muita voz ali, não sei, assim, sabe? Ele tá em segundo na categoria de como escritor, né? Entendi. Ele talvez tenha sido o script doctor. Talvez fosse muito pior, ele só... verdade. Deu uma melhorada. Porque, por exemplo, o Danny Steinman, ele fez muito filme pornô, né? Ele fez muito filme adulto, essas coisas assim. E ele não fez mais nada depois do... Então ele não fez porque ele morreu. De acidente. Ele morreu? De acidente de bicicleta, você acredita? Caralho. Logo depois. Não, e antes do filme ser lançado. É mesmo? Ele dirigiu tudo tal, enquanto tava em produção pra lançar, ele morreu. Por isso que ele não fez mais nada, porque ele não existe mais. Só que ele fez muito filme adulto. E aí, esse filme, o Parte 5, né, ele acaba sendo um filme com muita sexualização, principalmente feminina e tudo. Muito. Ele tem essa característica, sabe? Então, por isso que eu acho que ele não deve ter tido tanta voz, porque o filme todo era feito por um diretor de filme pornô, sabe assim? De filme... Eu não sabia. Porque assim, ele lapidou um pouco, né? Imagino, porque a cena de sexo da Deborah Voorhees... Que é o nome da atriz, né? Engraçado, né? A cena de sexo da Deborah Voorhees, a ideia era ter 10 minutos de cena de sexo. Velho. Aqui é um filme pornô, mano. Gente, era pra ser um filme de slasher, né? E aí fizeram isso, aí diminuiu pra 10 segundos só. Eu não sei se eles chegaram a gravar tudo isso, mas acabou indo pro filme 10 segundos. E assim, cara, esses 10 segundos também não fazem diferença nenhuma, porque, cara, o fato dela ir pro mato com um menino, a gente conhece Sexta-feira 13, cara, você sabe? Falando nisso, essa cena, ela é uma cena muito de filme pornô, porque tem um cara olhando que não é o Jason, eles fazendo sexo. Então como ele dirigia só filme desses, assim, desse naipe, ele acabou levando muito disso. Esse filme é considerado muito sexualizado, tem muita cena de sexo, assim, até pros filmes de slasher, sabe? Tem. Então muita gente do meio também acha a mesma coisa, sabe? Isso tudo sexualizado lá, sabe? É muito foda. Tem a mulher do bar, não, da lanchonete que mostra a teta pra ela mesma. Exatamente. Cara, não faz sentido, entende? É porque, o primeiro roteiro que ele fez na vida de um filme grande foi o parte 3 do Sexta-feira 13. Então ele tá na franquia. A parte 3 é dele. A parte 4 ele criou só os personagens. E a parte 5 agora ele criou o roteiro e o argumento. Ah, tá. O argumento é o que dá origem ao roteiro, né? É a ideia inicial que dá origem ao roteiro. Porra, que ideia ruim, hein? Muito ruim. Caraca, engraçado, né, cara? Como é que o cara ainda é supervisor de script de outros filmes grandes, né? E de filmes bons, né? Então, talvez nesse daí ele precisava de grana, assim, né? Pode ser. Não, e outra curiosidade interessante daqui também é que muitos dos atores do elenco não sabia que esse filme se tratava de uma franquia, você acredita? É mesmo? Por quê? Porque eles achavam que esse filme fosse um filme X, assim, sabe? Tipo, um filme meio que baseado no Sexta-feira 13, baseado na história de Jason. Porque não era no Crystal Lake, não tinha o Jason, não tinha nada disso. Eles não sabiam que era um filme de Sexta-feira 13, eles não sabiam, assim, que era um... Então eles estavam gravando um filme sem saber, tipo... É porque geralmente quando eles vão gravar, eles não usam o nome do filme na claque, nem no roteiro, nem nada. Eles geralmente tem um nome de... Então, lá no... Eu não sei se o
nome do filme, no caso, né? Tipo, só pra ter uma ideia do que eles iam gravar, assim. Sabiam que eles estavam gravando algo relacionado a repetition. Tinha visto isso aí. Então agora eu não sei se esse era o nome do filme que eles colocaram, assim, só pra, deve né? ser aquele nome de... Tem um nome que eles usam específico pra isso, mas eu esqueci agora. Se alguém souber aí, pode comentar. Isso é normal, assim, pra não vazar, entendeu? Mas é engraçado, né? Porque eles não sabiam que era da franquia, que fazia parte da franquia. Mas faz sentido. Cara, o filme em si, a gente não tem nem muito o que acrescentar, né? Porque a única diferença dele é essa, que o Jason... Que não tem o Jason, né? O Jason tá nos sonhos nos sonhos do Corey Feldman, do Tommy, né? Do Tommy adolescente. Assim, os atores, cara, não vale nem a pena a gente perder tempo falando sobre ele. Tem uma questão desse filme, ele que também agora pensando, quando eu fiz a pauta, eu não sabia, eu não fui atrás dessa questão que você falou do filme pornô, porque esse filme ele é rated R, então ele é pra adultos, só que as mortes são menos gráficas. As mortes são ridículas nesse filme. Filme tem muita morte. E, tipo, as mortes são feias, não aparece. Então, eu acho que ele acabou entrando como um rated R mesmo por conta da nudez, né? Porque realmente tem muita coisa. Tem uso de droga também, né? Tem uso de droga na cara também. Verdade. Sim, geralmente eles fumam baseadinho, tá? Tem um cara cheirando, né? Em câmera e tal. É verdade, né? É verdade. Isso aí realmente... É bem pesado pra adolescente assistir, né? Sim, com certeza. Nesse filme é a primeira vez que fala o nome completo do Jason, porque ninguém tinha chamado ele de Jason Voorhees até então. Era só mesmo, Jason, mas o nome dele é falado aí. E é nesse momento que a pessoa fala que ele foi cremado. E tem um xistezinho nesse filme. Na verdade são vários xistes, né? Como a gente já falou, esse filme não é o Jason... Que xiste mesmo? É uma graça, tipo uma graça. Beleza. O filme ele faz esse aceno pra gente. Quem será que está matando? Quando corta a câmera, ele mostra a cara do assassino, que é um dos enfermeiros. É verdade. Aí outras questões que o filme brinca nesses xistes, mas isso foi feito na edição do filme, né? Isso é um mérito do editor do filme, não do diretor do filme. Sim, verdade. Que quando o Jason aparece, não tem o Kill Mamama. Porque não é o Jason, né? Não me fez falta quando eu assisti, porque, assim, parece que tá tão dentro do Sexta-feira 13, esse Kill Mamamá, que pra mim, não que não faça falta, mas eu já escuto quando aparece o Jason, então pra mim teve. Mas sabendo que não tem, porque a gente já assistiu com esse olhar, né, de sabendo que não tinha Jason e tudo tal, eu já assisti não ouvindo, e eu fiquei assim, cara, isso é muito legal, é muito massa, porque realmente não é o Jason, porque isso daí só toca quando rola aquele pedido, né, do Jason pra matar as pessoas, né, tipo, mãe mate, né, que é tipo o som mamamá, da cabeça, né, do Jason, né, que a gente ouve. E tem outra questão que o Jason lá, esse não Jason, né, que a gente pode dizer, ele tem uma máscara azul, né? Não é vermelha. E ele não tem uma coisa que a franquia sempre mantém é a destruição da máscara. Né? Então, é verdade. A máscara tem a machadada aqui do lado esquerdo superior, né? É verdade. Testa. E aí, nessa máscara, ela não tem lá uma máscara inteira. Só que é estranho porque o cara usa uma máscara de Jason e uma máscara. Mas eu acho que ele faz isso porque o cabelo dele, ele é cabelo cacheado. Né? E aí, talvez as pessoas iriam já saber quem é ele. E o lance dele era realmente ser o Jason, né? E como ele imaginava, né? Ele já sabia, talvez, né? Porque eu acho que ele devia acompanhar o Jason, acompanhar a história e tal. E aí ele sabia que o Jason, ele era todo acabado, assim, né? Ele era careca, né? Não tinha cabelo, por, sei lá, alguma questão. E a cabeça dele é toda estranha, né? Tem tumor, né? E aí, assim. E aí ele usava essa máscara por cima, por baixo da máscara de hockey, né? Eu acho que a única coisa, assim, que fica mal explicada no filme, pra mim, né? O que esse cara é o matador ele é o matador do filme. Ele explica no filme, né? O filho dele é o carinha do chocolate, né? E aí a gente vê na hora que ele vê o cara todo porque, mano, o maluco corta um moleque inteiro em pedaço. Né? E aí ele fica assim, né? Tipo, meio quando ele vai ver o corpo, né? De quem que é o corpo. E o filho... E assim, no filme se fala que não se sabe por que o filho dele tava na instituição, mas ele tava. Então ele talvez ficasse de olho no filho dele ali por algum motivo. E é por isso que ele se torna um assassino. O que faz o filho dele morrer, eu achei idiota. Tipo, por causa de chocolate, assim, sabe? Eu não sei. Eu acho que ele já era chato já, porque ele tava importunando todo mundo lá, né? Só que todo mundo lá tinha um problema mental, sabe? Então a pessoa não vai lidar com
com aquilo de boa, assim, sabe? Mas é muito repentino, sabe? Tipo, o cara chega lá, tem um chocolate pra você, e o cara vai lá e pá, corta o chocolate. Depois corta ele. E depois corta ele, sabe? Então aí é meio que, cara, você foi do 0 a 100 de uma vez, entende? Tipo... É porque a gente só vê aquele momento, né? A gente não vê os anteriores. Realmente, pode ser que ele importunasse demais. Porque ninguém gosta dele, né? Quando ele chega no lugar, chega pra conversar com as duas meninas que estão colocando roupa no varal, ele fala que vai ajudar ela, só que ele tá com a mão cheia de chocolate, já fode a vida delas, porque chega, mano, a roupa tá limpa, você fudeu tudo com chocolate. Aí ele fala, ah, não, então tá bom. Aí ele saiu, foi lá fazer tal coisa. Então eu fico pensando assim, cara, esse cara devia ser chato o tempo todo. E aí, agora foi a última gota, sabe? Mas a gente só viu a última gota. Agora eu vou falar pra você, que instituição é essa de adolescente com problemas que vai deixar um adolescente com um machado na mão? Cara, sim, ele tava cortando lenha. E tipo assim, cara, não se corta lenha, gente. Faz o menino fazer outras coisas, sabe? Tipo, ou então faz ele cortar lenha lá no inferno, entende? Mano, essa é a pior instituição de todas. Mistura homem com mulher. Adolescente, né? Porque a gente já sabe que adolescente como é que é. Tem uma criança que fica rodeando ali e perturbando todo mundo também pelo tempo inteiro. Que é o filho do dono lá, né? Não sei se é o filho do dono ou o filho do... não sei se ele é um cara que trabalha lá também, né? o cozinheiro, eu acho. Ah, é isso. Cara, é muito louco, porque, tipo assim, é uma criança que tá ali, ele poderia ser a vítima desse menino, desse cara do Machado, porque o cara do Machado era um velho, tipo assim, era um adulto. E ainda tem a questão da dona da instituição, ou a professora da instituição, sei lá, andar com umas roupas meio sensuais, assim, digamos, né? Pra uma instituição é meio complexo isso, né? Cara, super. Ela não andava com roupa de sou dona daqui dessa instituição. Ela andava com uma camisa social branca, sem sutiã. Cara, qualquer molhadinha... já aparecia o peito dela, porque foi isso que aconteceu também, né? Tem uma hora que ela tá correndo na chuva, não sei, algum lugar, alguma coisa assim. E aí tá lá os peitos dela super aparecendo. Eu fico assim, gente, assim, né? Assim, não é... A gente não tá julgando, né? A roupa, cara, mas é que um ali... local de trabalho, entende? Tipo assim, alguém poderia, tipo assim, ser do jeito que a gente vê todo mundo lá meio maluco e tal. Você olha e fala assim, cara, uma hora vão, pá, rasgar a roupa dela, tá lá ela com o peitão de fora. Era muito foda. Tipo, não era umas roupas assim. Do cara que escreveu, do cara que dirigiu esse filme, né, cara? De ver que... Porque, cara, até nos outros filmes, por exemplo... Isso deve ter sido um fetiche com certeza, dele, né? Com certeza. Porque nos outros filmes, por exemplo, o que a gente via? Era a sexualização feminina também e tudo, né? Também os caras ficavam sem roupa e tal. Mas assim, as pessoas estavam com blusinha e shortinho. Então, tipo assim, você olhava aquilo e falava assim, cara, eles estão indo curtir. Ela não tá com uma blusa branca, com e ali coisa era e todo tal. mundo casal. Eles estavam ali pra aquilo, né? Então, mas ainda eram umas roupas que, tipo assim, você tinha que querer muito ver um peito pra você ver um peito naquele momento. É óbvio que também rolava, né? Ah, vou nadar pelada. Mas a hora que a gente via um peito era quando a mulher ia nadar pelada. Não quando ela tava com a roupa dela, assim, sabe? Até numa chuva a gente só via a marquinha, mas eram umas roupas rosa, verde, azul. Tipo, não era uma coisa branca que aparecia todas as coisas. Então você olha e fala, cara, é óbvio que é pra quando chovesse, fetichizar mesmo aquele momento, a gente entendeu? Tá problematizando o diretor que pensou nisso, e não ela, Sim. né? Não, exatamente, sabe? Porque só pra você ficar olha... bem claro pra quem tá ouvindo, não achar que a gente... então, né, porque tem aquele fetiche da vítima, né? Não é isso. Porque tem aquele lance da fetichização de enfermeiras e tudo, né? E querendo ou não, ela cuidava das pessoas ali, né? Então rola aquele esquema de tipo, tá com a camisa super aberta. Falou, gente, tipo assim, né? O diretor também deveria pensar que, cara, ela vai morrer uma hora, ela vai ter que correr uma hora, né? Ela tem que ser a enfermeira que vai sofrer, não a enfermeira gostosa que vai sofrer, sabe assim? Tipo, é muito foda. Então... teve uma questão que ela não falava com o diretor. Acho que ela teve algum problema por causa disso e ela não falava com o diretor. Eles não tiveram um relacionamento bom dentro do filme. Falando Tanto em que relacionamento parece bom... que ele queria que ela ficasse nua e ela falou que não, e acabou ficando desse jeito. Então, ficou um nu meio que, né, tipo, na chuva, né? Sim. A gata molhada do Gugu, por exemplo. Falando em questões de não falar com o diretor, nem nada, assim, outro personagem, né, outro ator, na verdade, que era muito difícil de lidar, era o ator que fez o Tommy, né?
que fez o Tommy Jarvis, né, que é o adolescente do filme anterior, do início, e agora ele é adulto, ele é considerado um ator de método, e aí pra ele fazer esse personagem, ele se instalou, né, ele pediu pra trabalhar num manicômio, assim, pra entender todos os movimentos das pessoas, né, que estão lá internadas nesses locais e tal. E aí, por conta disso, cara, ele era uma pessoa muito difícil de lidar, assim, sabe, no set. Porque ele levava esse personagem até pro dia a dia dele ali, enquanto ele tava lidando com todo mundo como pessoa, sabe, assim? Então, cara, ele discutia muito com as pessoas, ele brigava real, assim, sabe? Com todo mundo, entende? Ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele tinha os tics que ele acabou levando pro dia a dia dele naquele momento, né? Não depois das gravações. Cara, ele se tornou um ator, tipo assim, que todo mundo tinha medo de conversar com ele, assim, sabe? Porque ele também ficava isolado, quando ele não tava gravando, assim, ele não tava em cena, ele ficava quieto no canto dele, como se ele fosse um interno de manicômio mesmo, entendeu? Tipo assim, ele realmente captou aquilo pra ele e aí ele foi agindo daquilo lá. Então, do jeito que você via ele em cena, do jeito que a gente vê, né, ele no filme, era o que ele fazia fora das cenas também, sabe? Fora da filmagem. Então, ele foi um ator, tipo, cara, muito, muito difícil, assim, sabe? De lidar. Então, até mesmo, tipo, o diretor não curtia ele, ninguém do set curtia ele, não dava, sabe assim? Porque era engraçado, né? Ele foi contratado, era uma pessoa. Cara, ele entrou, ele fez todo esse esquema de treinamento e tal, e acabou, sabe assim? Caraca, velho. Ele devia saber que era um filme de franquia, porque ele aparece na frente do Jason em alguns momentos, né? Então, com certeza. Mas, porque ele era considerado uma pessoa nervosa e problemática. Nossa. Na série, no set de filmagem. E ele era agressivo verbalmente, tudo, sabe? Brigava nas cenas. E outra coisa também que ele fazia, que durante as filmagens também, durante a maior parte das filmagens, ele consumia cocaína pra ficar cada vez mais... E aí isso fazia ele oscilar emocionalmente. Nossa, que aí é a desculpinha mais esfarrapada pra usar droga, né? Então. E aí isso daí influenciou bastante no seu desempenho, né? Porque tem momentos do filme que a gente percebe, né? Ele tá mais uma caricatura mesmo do Tony, né? Do Tommy. E super exagerado. É o momento que ele cheirava cocaína pra fazer a cena. Cara, muito louco. Muito louco. E agora, depois de assistir o filme, saber do backstage desse filme, o que você acha, Bolinhos? Que nota que você dá pra esse filme? E vou dar 1 também, porque merece. Sabendo de toda essa história do backstage por trás e tal. Backstage por trás, ó. Subir pra cima. É 1 também. Caralho, porque esse acho que é pior do que o 4, por exemplo. Cara, o filme é curto e a gente assistiu em 2 partes. Porque tava difícil, né? Tava. Nossa senhora, gente. Agradeça a gente e comentem, por favor. Porque, favor, né? Por vocês. E agora, como prometido, hoje é o episódio 65. E todo múltiplo, não só múltiplos de 13, a gente tem filmes de sexta-feira 13, mas hoje também calhou de ser múltiplos de 5. Então hoje a gente tem leituras de e-mails e comentários. É isso aí, temos leitura de e-mail hoje. Vamos começar pelo nosso episódio número 60, Mate-me, por favor. Nesse episódio a gente recebeu um e-mail do Diego Lotério, o nosso mais conhecido como Diego Miyagi. Diz ele: Olá, mais um filme interessante que eu não conhecia. Legal que mostra um lado diferente da cidade do Rio de Janeiro. Dá uma pegada bem autoral. Também gostei que os jovens do filme não parecem ter sido retratados simplesmente como uns bocós. O que geralmente acontece, principalmente filmes de terror. Nossa, o verdade, e-mail dele né? é em 2 partes, então a gente pode comentar realmente isso é verdade. Eu sou do Rio de Janeiro, então dá pra falar. Adolescentes bocós, elas não são bocós, elas são bem espertas, né? É verdade, elas são bem espertas. Elas são bem sagazes, assim, e tal. E em breve a gente vai fazer um outro episódio sobre filmes da diretora, da Anitta. O Medusa. Aí ele mandou uma resposta de uma pergunta que eu fiz
lá no podcast da leitura de e-mails dele. Foi no número 60, inclusive, a leitura de e-mail. Que eu falei do Arraste-me para o Inferno e tudo mais, né? O Diego continua. Já sobre o Arraste-me para o Beleléu, que é o nome do Arraste-me para o Inferno, ele é bem na pegada desse conto que o Fábio citou, que eu comparei esse filme, o Arraste-me para o Inferno, a um conto do Stephen King. Que uma pessoa encontra uma cigana e essa cigana passa uma maldição e tudo mais, acontece nesse filme. Aí ele disse aqui: uma senhora bem sinistra passa alguma coisa para a nossa protagonista. Aí ela começa a ser atormentada por um tipo de entidade bizarra. E nossa, não fazia ideia que esse filme é direção do Sam Raimi. Olha aí, ó. Aqui tem informação! Aqui ele colocou. Né? Valeu, Diego. Obrigado pelo seu e-mail, cara. Tivemos outro comentário nesse podcast. Um comentário do Andreas, que agora é nosso amigo lá do Variações do Nerd. O @ dele é Buller Andreas Marcos. Descobri vocês pela participação no programa do Pobres Criaturas no Podcastinadores. Já maratonei todos os episódios de vocês em 10 dias. Parabéns pelo trabalho. Aí, hein? Porra, parabéns muito obrigado. Pra você. Parabéns pra você, com certeza. Muito obrigado por ter maratonado. Comenta aí, cara, sempre que puder, né, com a gente. Inclusive, a gente tá no Variações do Nerd. Sim, a gente vai sair um episódio com a nossa participação. Quando sair, a gente... Isso! E agora, no episódio sobre Imaculada, no episódio 61, a gente recebeu comentário no Spotify do Diego Miyagi. E o comentário dele foi: oi, gente, baita atriz versátil vem se mostrando a Sydney Sweeney. E as freiras estão vindo com tudo no terror, com certeza. Sim. Eu mesmo tenho muito medo de freira Freiras voadoras. Freiras voadoras, freiras deslizantes, assim. No skate. Além dos novos filmes, também teve o jogo chamado Indica, onde jogamos com uma freira. Caramba, que legal! Eu não conheço, não. Também não conheço, não. Dá uma olhadinha aí pra gente ver. Tá na Steam, tem pra PS5 e Xbox. Depois eu vou dar uma olhada. Nossa, fica a dica aí, gente, pra quem gosta, né, de... É jogo de terror esse? Tem, cara. Aqui tá parecendo que é de terror, sim. Interesting, hein? Vai que a gente traz aqui pra terror sem medo, né? Sim, acho que ele falou já justamente porque é de terror mesmo. Nossa, realmente, se for pensar bem, as freiras estão vindo com tudo mesmo, né? Porque assim, a gente teve a Freira 2, que querendo ou não é a continuação da Freira 1, que já teve faz um tempo, né? Imaculada, tem Imaculada. A Primeira Profecia. Verdade. Interesting. Sim. Gostei da indicação também, né? E fica a indicação não só pra gente, mas pra quem estiver ouvindo a gente também. Sim. Obrigada, Diego. A gente tá querendo fazer de algum jogo, a gente vai procurar um jogo pra fazer. Como é que a gente vai falar de um jogo inteiro, né? A gente talvez pegue inspiração em algum podcast de game pra ver, né? A gente vai ver como fazer. Mas a gente quer fazer sim. Eu tenho medinho de jogo de terror. Filme de terror não tenho medo, mas de jogo... Eu também tenho, mas eu gosto esse tipo de medinho, eu gosto de sentir, assim, sabe? Sim. Eu gosto de me fazer sentir medo, assim. Mas tem um joguinho de terror que eu gosto muito, que eu acho que a gente já jogou junto. Chama Streets of Red, eu acho que é o nome. Que é um joguinho que é inspiração em slashers, que é um joguinho de porradinha. Você lembra? Eu lembro. Eu não sei se a gente chegou a jogar junto. Eu acho que a gente pode começar por esse jogo, que ele é mais leve. E aí depois a gente vai aumentando o nível de terror. Rola demais. E falando em jogo, qual que é o próximo? O Jogo do Elevador, no nosso podcast 62. Filme bosta. Vamos ver o comentário, né? Lá no Instagram teve o comentário do Thiago Kimil. Não sei se é Kimil ou Kimil. Você corrige a gente aí, Thiago, depois, por favor. Não me agradou muito, em boa parte pelos péssimos atores. Não criam uma conexão com o público. Cara, é verdade. Super. Muito fracos, muito fracos. Sabe o que parece? Parece que eles pegaram um monte de influencer, porque o filme, a premissa é essa, né? Pegaram um monte de influencer e realmente, tipo assim, falaram pra eles, sejam atores e atuem aí nesse filme de cinema. Tipo, não teve conexão nenhuma, assim. A gente se dispersou bastante assistindo esse filme também, né? Bastante. Cara, assim, realmente, a gente às vezes escolhe uns filmes pra ver, né? De repente, é bom pegar uns filmes ruins pra gente ter parâmetro pra filmes bons, né? É verdade, é verdade. E a gente também teve comentário lá no Spotify, do Diego Miyagi. Ele disse neste comentário: episódio rápido igual andar de elevador. É verdade. Eu acho que esse foi o menor episódio que a gente fez. É verdade. O filme tem uma proposta interessante, lembra o conceito de backrooms. Exatamente, quando ele comentou, eu lembrei disso e a gente não falou nada sobre backrooms. É verdade. Ele complementa que esse backrooms é esses lances de acessar outra dimensão e tal. Cara, realmente isso foi
nossa, me passou fora do radar total. Mas parece que o filme desperdiçou esse potencial. Nossa, super. Muito. Cara, porque se a intenção é você ir pra outra dimensão, eles poderiam trabalhar mais essa parte da outra dimensão. Eles não trabalharam, tipo... Podia se passar dentro da outra dimensão mais tempo, podia mesmo, sabe? Ele poderia encontrar a irmã dele, ter um conflito ali entre a entidade e a irmã dele. Tipo, a irmã dele poderia fazer parte daquela dimensão e, cara, não ser mais a irmã dele, ser a irmã dele dessa dimensão. Até porque a dimensão não dava trabalho nenhum, cara. Eles só usavam o color grade vermelho da cena e era o mesmo lugar. Não mudava nada. Então, tipo assim, dava pra mexer na edição lá pra fazer algo super foda, assim, sabe? Dava pra fazer muita coisa. Dava pra ele passar, sei lá, tipo, o filme, não sei, ele entrou, subiu no elevador, desceu, ninguém, pra todo mundo lá, ele foi, desceu e deu certo, mas ele ficou horas e horas na cabeça dele, ficou horas e horas naquela dimensão, entendeu? Tipo, sei lá, trazer a irmã dele de volta, a irmã dele já não é mais aquela versão de antes, ela ter algum problema ali. Cara, o filme poderia não ser também tão curto, poderia ser até um pouco mais longo, mas pra ter essas histórias mais interessantes, assim, sabe? Sim. Tipo, seria bem interesting. Então, realmente, cara, eu acho que eles perderam muito, assim, querendo fazer só o jogo do elevador. Parece que eles ficaram tão presos nesse jogo que esqueceu que existe uma outra dimensão. O motivo pelo qual você precisa fazer esse jogo é pra você ir pra outra dimensão e não pra você ficar dentro do elevador. Obrigada, Diego, e faz sentido demais sua mensagem. Sim, com certeza. E sobre o episódio da mosca, no número 64, a gente recebeu o comentário no Spotify também do Diego, né? Na enquete que a gente fez, inclusive na pergunta que a gente fez, porque num dado momento do episódio, o Fábio comenta, as larvinhas que a gente vê por aí, assim, ele chama de bigato. Hoje em dia, eu chamo de bigato também. Aí o Fábio perguntou, né, como é que você chama essa larvinha de lixo na sua cidade? Porque eu chamava de larvinha de lixo, você chamava de bigato, e o Diego comentou aqui, fiquei moscando. Fiquei moscando no episódio da mosca, legal. Eu entendi. Fiquei moscando. Meme do Capitão América. Fiquei moscando quando falaram do bigato, que é a larva mesmo. Aqui a gente fala larva ou larvinha de lixo mesmo. Mas, a partir de agora, chamarei pela alcunha de bigato. Adorei o nome. Ruê. Eu tenho uma história bizarra com o bigato. Parece mentira a história, mas não é mentira. Eu já fui casado antes de ser casado com a Cal, e aí eu morei de favor numa casa. A casa, ela não tinha laje. Tinha muita planta, muita árvore, muita coisa. Às vezes caía bicho morto no telhado e ficava. E um dia eu tava comendo macarrão. Ai, que nojo. E caiu um bigato na minha comida. E assim, eu não sei se caíram vários bigatos ou se eu só vi depois. Eu sei que eu não consegui mais comer macarrão por um bom tempo. Mano, que nojo. Nossa senhora. Eu não lembrei de contar essa história naquele dia, mas ficou pra agora. Nossa senhora, gente do céu. Vamos para os comentários do episódio 58, Sorria. A gente teve comentário lá no Instagram do Terror na Esquina, que também é um podcast onde a gente participou. E o integrante de lá também está aqui. O Fê vai participar num dos nossos próximos episódios. Ele disse assim, assisti o filme por causa de vocês. Coração. Só que a gente descobriu que ele não gostou do filme. É verdade. Só que a gente trocou ideia com ele. Ele falou que vai rever o filme com um outro olhar agora. Olha aí, ó. Muito bom. Valeu, muito Fê. bom. Valeu, Fê. E sigam lá o Terror na Esquina. É um podcast sobre histórias de terror. E se você chegou lá por causa da gente, tanto no Terror na Esquina quanto no Variações do Nerd, comenta com eles. Cheguei aqui por causa do Terror Sem Medo. Boa. Então aí eu vou ultrapassar a sua vez agora. Eu vou passar a minha vez porque o André falou comigo em particular sobre uma coisa que a gente tinha comentado, né? Segredinhos. Ele mandou um DM. Vou fazer o quê? No episódio 57, o Late Night with the Devil, que inclusive é um filme que está no cinema, se você quiser assistir, vá no cinema, que aqui ficou Entrevista com o Demônio, o nome é merda. A gente comenta lá que Jack Black, ele fala alguma coisa sobre Jack Black que a gente não tinha entendido no comentário. Aí ele me mandou uma mensagem falando, cara, o Jack Black aparece no filme. Cara, a gente comentou sobre isso, mas não sobre o Jack Black, a gente comentou sobre o fato de Será que achar é o Jack Black, que o Jack né? Black era o filme, alguma coisa. Estava no e tal. filme, fez alguma coisa pro filme. E ele fala que ele aparece numa cena muito rápida.
lá. Caramba, gente. E aí é um easter egg, né, cara? Aham. E provavelmente é um easter egg que vai começar a estourar agora, porque o filme tá no cinema, né? É verdade. Só pra finalizar aqui nossa leitura de comentários. No última leitura de comentários, a gente deixou lá uma enquete como nossos ouvintes preferem a leitura de e-mails. Se era dentro do podcast ou se era uma live no Instagram. As pessoas preferiram dentro do episódio. Então, por enquanto, vamos manter dentro do Que episódio. belezinha, gostei. Eu gosto de fazer dentro do episódio, eu acho Sim. legal. Muito bom. Até porque a gente gagueja, né, e tal, e ninguém vê, porque tá cortado, tá editado. A gente, A gente é mais eloquente editado. Mas obrigada, gente. Valeu, Obrigada gente, por obrigado. participarem. Obrigada pelos comentários. E não deixem de comentar, não deixem de participar, não deixem de enviar e-mails. A gente adora isso, isso é um combustível pra gente. A gente fica muito feliz, de verdade, assim. Bastantão, a gente vê bastantão de ouvinte. A gente tem bastantão de download diários. Mas a gente quer visibilidade em rede social. A gente quer ir assistir os filmes antes, pra trazer pra galera antes. A gente quer ter acesso à cabine, mas com isso a gente precisa de engajamento. Então, esse episódio é o 65. No nosso próximo episódio de leitura de e-mails vai ser o 70. A gente tem uma meta. Temos mais ouvintes do que seguidores, mas a gente quer 200 seguidores. Olha aí. A meta é essa. 200 seguidores Muito no Instagram. Por favor, gente. Esquema de pirâmide. Pirâmide. Piramidão. E onde que as pessoas podem ouvir nossos episódios? No Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, na Aurelo e em breve no YouTube. Mas se você é old school, gosta de ouvir os episódios no seu celular, de forma antiga, no seu Nokia 3310... É só procurar a gente no seu aplicativo de podcast favorito, procurando pelo nosso nome Terror Sem Medo. E onde que as pessoas podem nos encontrar? A gente já deu uma palhinha aí do Sim. Instagram e tal. Agora as pessoas precisam mandar pros outros. Se você é corajoso e passou pela leitura de e-mails e tá até aqui, vai lá no Instagram, Terror Sem Medo 13 numeral e tudo junto. Deixa um comentário no último post. Ou então, se você quiser falar com a gente, terrorsemmedo13@gmail.com. Se tiver com preguiça, links no post pra você acessar Rapidex, tá? Sim, muito bom. E esse foi o nosso episódio 65, com leituras de e-mails, com um filme do Sexta-feira 13. Olha que beleza, ó, tudo um combão. E outra coisa também que eu acho interessante, né? Se você conhece alguém que trabalha em alguma agência e tudo, e sei lá, essa pessoa faz parte de, cabine de cinema, que faz isso e tal, indica a gente. Quando tiver algum filme de terror e tudo tal, indica a gente. Se você é do comercial de alguma agência, indica a gente também. Se você trabalha na área de influenciadores, de agências de comunicação e tudo, indica a gente. Muito obrigado, até semana que vem.